Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estão participando aí do Campos Gerais Rural, nas nossas mídias digitais. Estamos de volta aqui para mais uma entrevista da semana. Hoje vamos falar sobre defensivos químicos, agrotóxicos, pesticidas e todos esses nomes que recebem aí os defensivos agrícolas. Tá bom? Falar sobre este assunto, os defensivos agrícolas, eu vou conversar com o Jerônimo Queiroz. Ele é engenheiro agrônomo. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem. E com o Gustavo Ribas, ele é presidente do Sindicato Rural aqui de Ponta Grossa e também produtor rural, ambos, né, produtores rurais. Esse é um assunto que gera muito mimimi, né? Eu até demorei para começar a introduzir esse assunto, porque eu sei que nós vamos fazer uma série sobre esse assunto, porque rende muita coisa. Então vamos começar a falar sobre os defensivos. Tem como produzir sem defensivo? Até tem, não sei quanto você vai produzir, né? E algumas coisas nem tem como, né? Algumas, você tem conforme o clima, você não consegue produzir. Então hoje faz parte da cadeia, faz parte do processo. O nosso processo utiliza os defensivos, que são remédios, né? Uhum. E a gente utiliza os remédios necessários para ter uma boa produção. E é por isso que a gente está onde está, por isso que o Brasil está onde está, por causa dos defensivos agrícolas, por causa da qualidade da terra, de como a gente preserva a terra, por causa da água, né? Que aqui a gente tem áreas preservadas e permitem um equilíbrio hídrico melhor, né? E também por causa dos defensivos e por causa do desenvolvimento de variedades, enfim. É um processo e o defensivo é uma parte disso importante. Com relação a essa... Porque para que o produtor utilize um defensivo, ele precisa de um engenheiro agrônomo, né? Ele precisa do farmacêutico. Também. Do farmacêutico da terra. Da terra, que vai lá e prescreve ali o que ele pode utilizar, né? Ele é farmacêutico e médico. E médico. Ele vai lá ver e ainda dá... É verdade. Como é que é essa dinâmica? Então, na realidade, hoje, cada dia o mundo está mais travado em função de você realmente manter a preservação. E a gente não procura que exijam isso de nós, porque se eu, numa cultura determinada, vamos dar um exemplo, a soja ou milho, que seja, que é a minha cultura foco, se eu ali não tiver os micro-organismos, as bactérias, aquela simbiose total, como é dentro de uma floresta, eu não vou, né, o adubo orgânico vindo, trazendo o nutriente que está lá embaixo da terra para cima de novo. Então a raiz puxou, trouxe lá, vamos dizer, uma braquiária lá de 1 metro e pouco de profundidade. Aquele nutriente virou adubo novamente orgânico ainda, disponível para a planta na superfície do solo. Então, se eu não tivesse toda essa simbiose de decomposição, de bactéria, de fungo, de abelha, de vespa na minha cultura, eu vou acabar virando um deserto. Então o interesse é nosso, de trabalhar em cima de orgânico também e de usar o produto específico para o teu inseto-alvo mesmo, que ele vai ser direcionado exclusivamente para aquele inseto, né? E não vai matar o inimigo natural ou não. Então às vezes é um pensamento errôneo dessa Sim. liberação, que está todo esse comentário. Até teve agora, recentemente, né? Foram liberados mais alguns defensivos. Porque quando as pessoas que são da cidade, muitas vezes ouvem esse tipo de notícia e pensam assim, olha como o Brasil, né? Como é o Brasil? Mais liberação de mais defensivos e tudo mais. Mas não é bem assim, né? Existem Estão resolvendo um problema que é anterior, não é agora que surgiu a pedido de liberação, né? 10 anos para liberar. Demora 10, vocês sabiam disso, gente? Demora 10 anos para liberação. E tem um negócio, né? O Brasil, ele tem um clima tropical. Sim. Você tem um clima tropical, é diferente de você produzir num lugar onde você tem invernos muito rigorosos, então isso aí existe uma diferença. E o Brasil, como ninguém consegue segurar o Brasil hoje na questão do agronegócio, ele tem uma característica, a gente faz mais safras durante o ano. Uhum. Então a gente consegue, aqui a gente tem safrinha, o pessoal não tem. Aqui Sim. a gente consegue fazer, o pessoal vai a 3 safras por ano. Tem lugar que só faz uma. Então o que a gente vê muitas vezes é que colocam-se dados vazios. Um consumo de tantos litros defensivos, em relação ao quê?
para produzir o quê? Sim. Em que tamanho de área? Em que período? Quer dizer, então, muitas vezes não é colocada a referência. Né? Você vai pegar uma empresa de ônibus, vai gastar muito mais disso do que eu gasto no meu carro. Mas então ela faz muito, ela polui muito mais que eu. Depende, ela anda com 40, 50 pessoas dentro do ônibus, eu ando sozinho. Eu acho que eu acabo poluindo mais. E se você for pegar a conta crua, você coloca do outro lado. Fazem muito isso, pegam a conta crua, querem tendencionar, manipular os dados para que você assuste a população. Sim. E a população acredite, né, que está efetivamente como se estivesse tomando o defensivo de colher. Né? E realmente não é as doses que a gente aplica. Se você for contar a dose do produto em relação à dose do princípio ativo, em relação à diluição que isso vai num tanque, quer dizer, quanto disso você tem efetivamente na ponta. Sim. Uma planta que tem um ciclo, que você começa a aplicar os defensivos antes de plantar, antes de plantar você já está fazendo a aplicação. E lá no final você para de aplicar. Então, a questão temporal às vezes não é considerada. Então, muitos fatores que todo mundo pode fazer o discurso que quer. Na realidade, muitas vezes, é só que existe uma má intenção, existe um interesse escuro que não aparece, que é de prejudicar a questão do agronegócio brasileiro. E é caro produzir defensivo, né? Então, é isso que aconteceu. Vamos dizer, a gente está trabalhando com um teto muito bom produtivo hoje, com nível mundial muito bom, né? No Brasil em si, independente de qualquer região, falando soja, por exemplo. E a gente está buscando hoje essa manejo integrado de culturas para que se falava há anos e depois acabou caindo um pouco nesse comodismo de você, tal dia aplique, tal dia aplique. Não, agora não. Agora a gente tem que trabalhar realmente com um produto orgânico mesmo, para você manter o teu teto produtivo e reduzir custo, você entende? Então, você tem que reduzir custo, né? Então, mas vocês usam muito, como o Gustavo falou, não, a gente faz 3 safras. Eu morei no Canadá, o povo fala, não existe 3 safras. Por quê? Eles plantavam o trigo estava nascido, vinha neve, nevava lá em cima do trigo já desse tamanho assim. Daí 6 meses de neve, daí eu ia em abril e ia em novembro para lá. Então chegava em abril, quando eles estavam com a neve descongelando, o trigo vindo. Daí antes da neve voltar, né, final do ano, eles estavam colhendo o trigo. Ou seja, não precisava de nada. Eles tinham que plantar o trigo para a neve vir, porque senão não dava tempo deles colher até a neve voltar. Sim. Então eles achavam, nossa, mas como que vocês fazem isso? 3 safras não existe. Então realmente, né? O Brasil não valoriza o produtor. O produtor, o uso do defensivo, o desenvolvimento dos defensivos, desenvolvimento de variedades, porque o brasileiro não passou dificuldade de guerra, o brasileiro não passou fome, o brasileiro, aqui até um pouco mais, mas o cara que está mais para o norte do país dorme na rua e não morre de frio na rua, né? E no Brasil a gente tem um fator que é a soberania alimentar. A gente é soberano, se acontecer alguma coisa nós conseguimos nos alimentar do que a gente tem aqui. Nos manter, né? Em outros países não. O que acontece com isso? Que daí você pega as pessoas, em vez de entender a notícia como um todo, eles leem a manchete. Né? Aplica-se tantos litros defensivos nos Campos Gerais. Não entra ao fundo da manchete, não vai pesquisar o assunto e não vê a importância do alimento que você consome. Esse é um ponto essencial que o brasileiro não valoriza. O brasileiro quer o quê? O brasileiro quer uma floresta? Quer, mas vai comer o quê? Não, eu quero a floresta, não tô... porque ele não sentiu a dificuldade, né? E eles muitas vezes não vivem, as pessoas estão dentro do ar-condicionado, dentro de uma sala, não vivem a dificuldade, e a gente vive a dificuldade do uso dos defensivos especificamente. Você tem dificuldade, você pode perder a tua lavoura por um fungo, por exemplo. Você perdeu você bobeou com uma ferrugem asiática, você praticamente perde a tua lavoura. Quer dizer, essa dificuldade, quem está na ponta não vê. Quem come o frango, quem come o suíno, quem come o bovino... Não sabe o processo dessa cadeia. Não sabe o que demorou para chegar lá, até chegar no supermercado. Antigamente a gente tinha produtos de amplo espectro, mata tudo. Ficava na água, ficava na gordura, ficava em tudo. Eu uso esse aí mata tudo. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que ter esse produto, você tem que ter o genérico. Para quê? Para que gere mais competitividade de produtos,
para que esses produtos realmente você use o produto específico para aquilo que você quer e você não prejudique o resto. Então, cada vez mais essa liberação maior de produtos mais ambientalmente corretos. Sim. Isso que o pessoal não entende. Então vai gerar competitividade, os grandes que dominavam o mercado vão ter que competir com preço, que foi o que aconteceu com o medicamento. Hoje em dia a gente acostumou com o medicamento, quando saiu os genéricos, nossa senhora, nossa, vai acabar. Como é que vai tudo. ser isso? Vai matar o povo, esses genéricos aí são tudo feito com gambiarra. Isso põe na cabeça do povo. Muito bem, esse é um assunto que gera muitos assuntos. A gente pode ficar aqui batendo papo durante um bom tempo e vai ter muita coisa para falar ainda, né? Tem toda essa parte ainda de transporte para chegar até a fazenda, de como comprar o defensivo, o retorno da embalagem. Tem obrigatoriedade, né? Obrigatório. Saiu a nota, volta a produto. Então tem todo, a gente vai falar ao longo aí dos próximos vídeos sobre essas maneiras aí, como que se utiliza o defensivo. Vamos conversar também com outros especialistas da área para que a gente possa falar sobre esse assunto de uma forma mais didática, né? Para que a gente possa entender de fato como é que é, precisa, não precisa, é possível produzir sem, é possível, aí entra pro orgânico, aí você tem que pagar um pouquinho mais. A gente vai falar sobre isso. Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente fica por aqui até o próximo vídeo, porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!